Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Mais um dia juntos para louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós aqui e você aí, mas o mesmo Deus que está aqui também está aí onde você está. Que possamos juntos cultuar, engrandecer o nome do nosso Deus, que é fiel, que é poderoso, que é soberano. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, vem dizendo, ensinando a igreja que nós devemos regozijar sempre, que nós devemos orar sem cessar e em tudo dar graças ao nome do nosso Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para mim e para você. Vamos iniciar esse culto dizendo: graças eu te dou, Pai, pelo preço que tu pagaste na cruz por cada um de nós. Sacrifício esse que ninguém pode fazer pela humanidade, senão só Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A Ele glórias, a Ele honra.
ao terceiro dia ressuscitou e nos aguarda num lar, numa morada, onde viveremos eternamente em paz, em alegria. Isso é motivo de dizermos quão grande, 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 grande é o nosso Deus. A Ele toda a honra. Diga quão grande é o meu Deus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Nesta manhã, domingo maravilhoso, primeiro dia da semana, adorando o Senhor pela manhã. Queremos ler a palavra do Senhor que se encontra em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 10. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Eis então o texto da palavra de Deus, para que possamos meditar nele nesta manhã. É o cântico de vitória de Ana. Então que nesta manhã nós possamos também termos o nosso cântico de vitória, porque o Senhor permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que faz descer da sepultura, mas Ele também é o que faz levantar
dela. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por ter nos concedido esse momento, ó Deus, esse privilégio de poder estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, Senhor, nesta manhã. Pai, muito obrigado. Ó Deus, obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que estão conosco aqui nesta manhã. Ó Deus, tornando essa transmissão possível. Pai, continua abençoando teus filhos e filhas, derramando sobre eles, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, para que possamos alcançar de ti, ó Deus, vitória. Pai, a tua igreja nesta manhã, Senhor, encontra-se, ó Deus, nos seus lares, Pai, mas a tua palavra nos diz, ó Deus, aonde está um, aonde está dois, Senhor, aonde está 3 ou mais pessoas reunidas em teu nome, Senhor, tu estás no meio delas. Eu tenho certeza, Pai, que a tua igreja, ela está unida e reunida no teu nome nesta manhã. Que flui a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Visita, ó Deus, a tua igreja nesta manhã, com ânimo, com coragem, com intrepidez, ó Deus, para que possamos permanecermos de pé. A luta vem, mas ela passa, e a vitória continua nossa, pelo sangue de Jesus. Assim, ó Deus, te oramos nesta manhã, e assim te pedimos por todas essas bênçãos, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que você também tenha isso guardado no seu coração. O teu Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele existe é merecedor de toda adoração. Diga não somente com a sua voz, com o seu som, mas também na sua mente, no seu coração. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. O Deus que eu sirvo é fiel. Aleluias, aleluias. Grande é o nosso Deus. Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para acalmar a tempestade. O nosso Deus é grande. Oh, Ele é grande. É o nosso Deus grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga com esplendor de um rei em majestade. Quão esplendor de um rei em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Sim, Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus.
o começo e o fim. Três se formam em um. O nome dele, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, o nome de Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. agora aquele que é único. Aleluias! A Ele sempre honra, a Ele sempre glória. Retornamos. Queremos ler o texto bíblico. Segunda epístola à igreja em Corinto. Segunda epístola da igreja em Corinto, capítulo de número 1. Estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 11. Segunda epístola à igreja em Corinto, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com uma consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação
é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podemos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Temos aí então a palavra do Senhor e queremos discorrer nesta palavra nesta manhã. E essa carta é a segunda carta à igreja em Corinto. Ela é bem diferente da primeira carta. Enquanto uma estava firmando a questão do apostolado de Paulo e os problemas que estavam acontecendo na igreja, por isso ela torna uma carta também doutrinária, como são as cartas. As cartas existem exatamente para doutrinar a igreja, né? E também pastoral, porque ela tem conselhos pastorais nela. Então, ela tem esses dois lados, é muito importante. Mas eu quero abordar alguns pontos nesse texto, porque Paulo havia fundado a igreja em Corinto. Essa igreja ela é fundada por ele, e ele ministrou nessa igreja, pelo menos por 1 ano e meio, ele ministrou nela. A gente vai encontrar registro disso em Atos, capítulo 18. E Paulo ele é o fundador dessa igreja, e pelo menos esse 18 meses ele permaneceu nessa igreja. Mas o que aconteceu é que teve tantos problemas na igreja, tantos problemas aconteceu na igreja, nesses 18 meses que Paulo esteve lá, e ele consegue resolver esses problemas, mas depois ele ausenta-se dessa igreja, ele vai depois para Éfeso, e consequentemente, com a saída de Paulo de Corinto, vêm os falsos mestres, e os judaizantes, aquela turma toda, os gnósticos, e eles complicaram a igreja. E trouxeram tantos problemas na igreja, que esses problemas depois vão também chegar a Paulo. E é interessante que Paulo ele não consegue resolver esses problemas estando distante. Ele envia Timóteo para lá, para ver se Timóteo conseguia resolver os problemas, mas Timóteo também não conseguiu resolver os problemas. E depois de algum tempo, é comunicado a Paulo que aqueles problemas haviam sido resolvidos. Então nós encontramos nessa segunda carta um apelo muito grande, pastoral nela, aconselhando, doutrinando, enfim, ensinando essa igreja novamente como ela deveria ser
conduzido, ou como eles deveriam conduzir-se no caminho do Senhor. Então, a segunda carta, ela, é claro, ela traz um conteúdo bem diferenciado da primeira, mas com também relevante importância. E na introdução aí dessa carta, Paulo já se identifica como um apóstolo. Quer dizer o seguinte, ele estava reafirmando o seu ministério apostólico, para que quando o líder da igreja lesse a carta, a membresia do corpo de Cristo podia entender perfeitamente que Paulo tinha autoridade apostólica para falar com eles da forma como ele estava falando, ou da forma como ele dirigiu-se a eles nessa carta. Então, logo no capítulo 1, ele afirma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele comunica aí ao irmão Timóteo, porque nessa altura nós sabemos que Timóteo, ele já não tinha sido ainda enviado para lá, mas ele seria enviado. Então, ele se identifica, na maior parte das cartas de Paulo, ele se identifica logo no início dela, para que ficasse bem claro, aqueles 4 pontos de uma carta, que é a introdução da carta, que é chamado saudação. E a saudação, ela era muito importante para você saber quem estava escrevendo, né, a sua identificação, o tipo de saudação. Geralmente, o segundo ponto, ações de graça, que é o que ele abrange logo imediatamente aí, no verso 2 e no 3, surge então a ação de graça. E do verso 4 para frente, começa o corpo da carta, o conteúdo da carta. E lá no final da carta, nós temos então a despedida, final da carta. Então esses 4 pontos, ele identificava uma carta na igreja do primeiro século. Então, para você saber corretamente se era uma carta, ela tinha que ter pelo menos esses 4 pontos para ela ser identificada. E geralmente as cartas de Paulo, ele deixa bem claro no início delas que quem está escrevendo é ele. Poderia não ser ele usando amanuenses, Mas, mesmo ditando a carta e usando amanuense, ele deixava bem claro que era ele. Por isso, a única expressão diferente que ele vai usar é só na epístola aos Gálatas, quando ele diz: ó Gálatas, com grandes letras eu vos escrevi. As demais ele não fala isso. Então, é claro, a gente sabe, ele usou muito a amanuense para escrever as suas cartas. Continuando, então, aí no texto, ele se identifica e ele diz que seu apostolado não é pela vontade de homens, mas pela vontade de Cristo. O verso 3 eu falei, ele vem com as suas ações de graça. Verso 4, ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação. E eu quero aproveitar aquelas palavras principais dos textos, porque elas são duríssimas, devido aos problemas que Paulo estava passando. Então ele começa falando de tribulação. É claro que depois ele vai falar de coisas muito mais sérias ainda do que apenas a tribulação. Mas observamos o seguinte: Paulo, ele diz aí com todas as letras que ele estava passando por tribulações, ele estava passando por sofrimento. E ele chega a dizer nessa carta que estava desesperançado, ou seja, ele estava sem esperança. Ele diz: olha, desesperamos, ou seja, está sem esperança. Passamos por aflições, ele está dizendo, a tribulação e por aí vai. Significa que se estamos passando por tribulação, ou se você está passando por tribulação, por sofrimento, significa que você é ser humano. Significa que você é ser humano.
O ser humano passa por aflição, por tribulação, por sofrimento. E iremos passar por isso aqui enquanto vivermos aqui na terra. Nós não viveremos um mar de pétalas de rosa aqui na terra. Não há uma felicidade contínua. É aquilo que John Pipe disse, né? Feliz o tempo todo. Não há como você ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Isso não existe. Feliz o tempo todo, não. Haverá momentos difíceis? Sim. Haverá tribulação? Sim. Haverá sofrimento? Sim. Mas eu preciso ter resignação. Preciso ser uma pessoa resignada. Eu preciso ser uma pessoa confiante. E entendemos então, olha, se Paulo passava por tudo isso, por sofrimento, por tribulação, e qual é a vantagem de Paulo sobre nós? A gente observa que nenhuma. Ele tinha tribulação, nós também temos tribulação. Ele tinha sofrimento, nós também temos sofrimento. Mas Paulo, ele sempre procurava deixar bem claro que ele tinha um alvo a conquistar. Ele tinha um alvo a perseguir. Paulo deixava bem claro que ele tinha um objetivo a ser alcançado. E quando nós temos um objetivo a ser alcançado, quando nós estabelecemos uma meta em nossa vida, e quando nós acreditamos naquilo, confiamos naquilo, fica mais fácil de nós encontrarmos e de nós chegarmos à vitória, mesmo debaixo de sofrimento, mesmo tendo sofrimento. Mas se eu estabeleci um método, se eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estabeleço uma metodologia de como atingir aquele objetivo, de como eu chegar lá. E observamos o que Paulo ele vai nos ensinar. Ainda no verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O que Paulo está afirmando aí? Ele está afirmando o seguinte: Deus nos consola. Ou seja, Deus consola você. Para quê? Para que você possa consolar a outro. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a consolação não era um objeto único, exclusivo dele, não. Deus dava a ele essa consolação. Ele era uma pessoa consolada no meio da tribulação. Para quê, Paulo? Para que você também possa consolar outros. Então, passamos por tribulação, passamos por problema, mas lembre-se, é no meio da tempestade é que você sabe quem é Deus na sua vida. Não conhecemos Deus nos momentos felizes, nos momentos maravilhosos, quando tudo está bem. Não, nós conhecemos Deus no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da tempestade, é que nós sabemos quem é Deus em nossas vidas. Se Ele não muda, se Ele permanece o mesmo, se Ele é imutável, significa que no meio da tribulação, Ele está lá. No meio da tribulação, Deus continua lá. E Ele vai te consolar no meio dessa tribulação, para que você possa consolar outros. Nós sabemos que há crentes fortes. A igreja em Corinto tinha crente forte, tinha crente fraco, tinha crente espiritualmente bem composto, mas também tinha crente que espiritualmente não estava composto. Crente forte, crente fraco. Imagina, a igreja de Corinto, ela tinha de tudo. Tinha crente espiritual e tinha crente carnal. Paulo diz, olha, eu sei que aí tem os crentes fortes, mas também sei que tem crente fraco. Tem crente espiritual, mas Paulo sabia que havia crentes carnais. Então nós não somos iguais. Somos diferentes um do outro. E graças a Deus por isso.
somos diferentes um do outro, mas para vencermos, nós temos que ser iguais. Iguais na perseverança, iguais na fé. Para vencer, nós temos realmente que decidir querer vencer, porque a tribulação virá, o sofrimento virá, os problemas virão. Mas se nós crermos, fundarmos essa crença na fé, nós conseguiremos vencer a tribulação ou as tribulações. Aí Paulo ele diz mais, porque como aflições de Cristo são abundantes em nós, observem, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Parece que estamos contradizendo o que os amantes da teologia da prosperidade pregam, né? Eu até disse na nossa última mensagem que nós não teremos milhões de seguidores como a turma que é aí que nós tenhamos, não vamos ter não. Para nós termos esses milhões de seguidores, nós temos que pregar coisas boas, né? Você vai vencer, você é vencedor, você não vai ter problema. E aí nós teremos seguidores. Todo mundo quer ouvir isso. Então, eu creio que os pastores da igreja do Nazareno de Anchieta não terão esse número de seguidores que alguns querem ter, a não ser que ele não pregue a verdade bíblica. Se ele não pregar a verdade bíblica, ele terá seguidores, e muitos deles. Mas se ele pregar a verdade bíblica, ele não terá. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele só gosta de coisas boas. Ele só gosta de coisas boas. Oferece uma coisa ruim para o ser humano, vê se ele quer. Ele não quer. Nem que seja temporária, ele não quer. Então, esse texto parece que ele vai na contramão. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, abundantes, são muitas, são bastante, são várias em nós. Paulo coloca ele também no meio, por isso ele diz nós, né? Assim também, aí você tem duas concordâncias, né? A nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ela virá, mas por meio de Cristo, em Cristo, com Cristo, vai sobejar. Porque você não vai confiar em você mesmo, você não vai confiar em si mesma, você não vai confiar no ser humano, você vai confiar em Cristo, você vai confiar nele. E confiando nele, você vai sobreviver. Continuando, Paulo diz, mas se somos atribulados, tá? Com intensidade aí, se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Então, se somos atribulados, nós temos aí uma vogal E acentuada, virando um verbo, sendo afirmativa, está dizendo assim, olha, se somos, para que é, Paulo? Irmãos e irmãs, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Nada é assim de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Às vezes as pessoas pensam que as coisas são aleatórias, e elas não são. Eu preciso entender que esta palavra escrita, ela foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens de Deus escreveram o que Deus queria que fosse escrito. Não é o que eles queriam escrever, não. Senão aí não era inspiração plenária, total e absoluta. Não seria. Então eles escreveram o que Deus queria que fosse escrito. Então quando eu pego um texto desse, eu tenho que pensar, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela vai permanecer. Porque como a aflição de Cristo, somos abundantes em nós mesmos. Também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também
a qual se opera suportando com paciência. A palavra paciência é uma palavra do mundo hospitalar, né? A raiz dela é lá do mundo hospitalar. E passa por paciente, né? É aquela pessoa que está se recuperando de uma enfermidade, então ele está lá quietinho até ele ficar bom, né? Então significa o seguinte, que a tribulação vem, o problema vem, e eu suporto com paciência. Sou paciente a ela. Eu não desespero. Você não vai chegar num hospital e encontrar lá os doentes correndo pelo hospital. E você vai encontrar todo mundo ali quieto, no leito. Alguns até estão andando por ali, mas estão devagar, porque eles estão em recuperação, estado de convalescência. Esta palavra, ela vem do mundo hospitalar. Ela vai nos ensinar que no meio da tribulação, no meio do problema, eu preciso plantar e ficar quieto, ser paciente como aquela pessoa que está em estado de convalescência e esperar Deus agir e não eu agir. Quem vai agir não sou eu, quem vai agir é o Senhor. E eu preciso confiar que Ele está agindo. Alguns costumam afirmar literalmente que até no silêncio o Senhor está trabalhando. E nós cremos assim, porque vemos de repente, pensamos que Deus não está nem aí, e daqui a pouco a gente vê a vitória. Daqui a pouco a gente vê o agir do Senhor nas nossas vidas. Continuando no texto, e a nossa esperança acerca de vós é firme. Imagine, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sólida. A palavra firme aqui, ela é interessante, que ela significa um alicerce a que você constrói para depois você colocar ali em cima peso. Você vai construir uma casa, um prédio. Então é uma coisa bem firme que você construiu como base, para depois em cima daquilo você construir algo pesado e que aquilo não vai ceder. Então no meio da tribulação, no meio do sofrimento, você tem que ficar firme, permanecer firme. Porque você não está sozinho, você não está sozinha. Precisamos crer, confiar que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle, Ele continua controlando todas as coisas. Acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos de sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Paulo aqui ele volta um pouquinho atrás, e isso você vai encontrar em Atos capítulo 16, antes do capítulo 18, que o capítulo 18 já é essa questão já dessa carta, né? Ele estava hospedado lá na casa de Gaio, e lá, enquanto ele aguardava aqueles problemas sendo resolvidos no seu dia a dia, ele lidando com a igreja, ele escreve a epístola aos Romanos, né? E a gente entende aqui que Paulo está falando exatamente lá do capítulo 16, quando ele queria ir para um determinado lugar, e o Espírito de Cristo não permitiu. Ele foi impedido por 2 vezes, está lá no texto de Atos 16, que ele não conseguia ir para onde ele queria. E depois o texto vai dizer que naquela noite o Senhor dá a ele uma visão em forma de um sonho, em que ele podia ver uma pessoa
com a vestimenta da Macedônia, ele então identificou que ele deveria ir para a Macedônia, porque aquele moço, ele disse uma frase para Paulo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Só que ele foi parar em Filipos, e lá em Filipos, você sabe, ele levou uma surra tremenda. Que surra que ele levou ali. Mas a igreja em Filipe nasceu na casa daquele carcereiro que Paulo ganhou ele para Cristo, mas custou a ele uma bela surra. Então ele está falando de sofrimento que ele teve até ele chegar lá em Corinto, até fundar a igreja e a igreja ficar uma igreja gigantesca, como era digno a cidade de Corinto. E o que nos assusta nesse texto é que ele diz a frase: mais do que podíamos suportar. Paulo admitiu que a tribulação que ele teve, o sofrimento que ele teve, era mais do que ele podia suportar. Ele sabia que, como ser humano normal, ele não suportaria aquela tribulação. E por que que ele suportou? Resignação. Por que que ele suportou? Porque confiou no Senhor. Geralmente, o Senhor, ele está sempre à nossa frente, e nós escondemos atrás do Senhor, deixamos ele na frente e ficamos atrás, escondidos. Assim, Paulo vai admitir que a tribulação que ele teve, ela foi terrível, ele não podia suportar. E ele não inclui somente ele aí, não. Ele inclui também as pessoas que estavam na sua comitiva e também a própria igreja. O que é que isso ensina para nós hoje? Ensina para nós hoje que, da mesma forma como Paulo permaneceu firme, acreditando, confiando que o Senhor daria a vitória a ele, nós também precisamos fazer da mesma maneira. Talvez nesta manhã venha tribulação sobre você que você acha que você não vai suportar. Está vendo como Paulo não é melhor do que nós e também nós não somos melhor do que ele? Está vendo como Paulo teve a humildade de dizer que veio sobre ele uma tribulação que ele reconheceu que ele não podia suportar? Não existe, irmãos e irmãs, super crente. Não existe aquele crente que pode bater no peito e dizer assim: eu estou acima do bem e do mal. Eu sou o crente nota 1000. Não há como isso. Todos nós temos o nosso telhado de vidro. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos. Onde devemos nos fortalecer? Onde somos fracos. Não precisamos fortalecer onde somos fortes, porque onde somos fortes, o diabo não vai nos atacar, porque ele sabe que você é forte naquele ponto. Tem gente que é altamente honesto, nunca vai pegar nada de ninguém, mas às vezes no campo sexual ele é fraco. Todos nós temos telhado de vidro, todos nós temos nosso ponto vulnerável. Qual é o segredo nisso? É você fortalecer aonde você é fraco. Paulo chegou um momento de sua vida que ele orou até o Senhor. Ele disse que orou o Senhor lá por 3 vezes para resolver um problema que estava acontecendo com ele. E o Senhor disse para ele assim: não, Paulo, a minha graça te basta. Ele continuou com o problema. Mas o Senhor disse para ele que a graça dele, o favor imerecido dele, seria uma bênção na vida de Paulo. Deus não tirou o problema, deixou o problema. Mas sabe por quê? Porque aquele problema, Paulo tinha que cuidar exatamente daquele lado, onde era o seu calcanhar de Aquiles. Às vezes acontece de ficar conosco, pendurar conosco, alguns probleminhas que eles não foram resolvidos, e eles estão lá, e às vezes todos os dias você ora o Senhor, para o Senhor tirar aquilo, para o Senhor resolver aquilo, e você descobre que o Senhor não tirou, não resolveu aquilo, deixou lá. Significa que o seu calcanhar de Aquiles é aquele, e que você tem que cuidar, vigiar naquele ponto. O Senhor deixou ali para você lembrar que você não é super crente. Você não é um super crente. Você é um crente normal.
A Bíblia chega a dizer em relação a Elias que ele era um homem sujeito, olha só, sujeito às mesmas paixões. E outro problema, essa palavra paixão, né? Palavra também do mundo hospitalar, patos, vem de doença, né? Imagine as mesmas paixões do que nós. O grande Elias, que orava, descia fogo do céu. Mas ele demonstrou para nós também que ele tinha o seu calcanhar de Aquiles, ele tinha a sua fraqueza. E se não fora o Senhor, ele teria sucumbido. E assim é com eu, assim é com você, assim é com todos nós. Todos nós somos assim. O que nós temos que fazer é perseverar, é permanecermos firmes para que o Senhor nos conceda a vitória. Atribulados. Aí Paulo, ele diz aí, podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Meu Deus, você imagine, se não fosse Paulo que tivesse escrito isso, né? Desesperamos, exasperamos, iramos, ficamos irados, é o mesmo que dizer ficamos irados. Ficamos com muita raiva, né? Ira. Ficamos sem esperança. Se o apóstolo Paulo, ele admitiu isso na vida dele, imaginamos eu e você. Imaginamos nós. Se Paulo admitiu isso na vida dele, imaginamos então nós. Mas eu quero dizer a você, nesta manhã, se Paulo foi um vencedor, você também será um vencedor e uma vencedora, se você usar as mesmas armas que Paulo usou. Aí Paulo então diz, desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Observem, verso 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Paulo admite que a sentença de morte, ou seja, o que ele quer dizer? É que ele não viu humanamente escape, humanamente ele não viu uma fuga, humanamente ele não viu uma saída. Então, quando você não tem saída, humanamente falando, significa a sentença, significa que você vai perecer. Então ele disse, olhei para todos os lados, de toda maneira, e não vi uma saída. Então eu vi que eu tinha uma sentença de morte. E aí Paulo nos diz algo que é tremendo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Uma preposiçãozinha de lugar aí, indicando para você em quem você tem que confiar. Não temos que confiar em homens, apesar da gente saber que se você tem uma pessoa que ela confia em Deus, você pode confiar nela. Porque a confiança dela não está em si mesmo. Por isso o escritor, orientado pelo Espírito de Deus, ele diz, não se estribe no seu conhecimento, né? Estriba aquela parte do arreio do cavalo, onde você coloca o pé para subir em cima do cavalo. Você depende daquele estribo para subir em cima do cavalo, senão você não sobe. O cavaleiro, a amazona, ela confia no estribo daquela sela para subir em cima. O que o escritor está nos orientando é que, humanamente, você não pode confiar daquela maneira como você confia no estribo da sela do cavalo. Que você tem que confiar em Deus, confiar nele. Quando tem uma pessoa que confia no Senhor, você pode confiar nela, porque ela confia no Senhor. Mas se essa pessoa não confia no Senhor, é uma pessoa qualquer que confia em si mesma, e está cheia de si mesma, você não pode confiar nesta pessoa. Agora, quando você encontra alguém que ela não confia em si mesma, a confiança dela está em Deus,
aí você pode confiar nela. Senão vai ser um desespero. Não vamos confiar nos nossos cônjuges, não é isso? Né? Não vamos confiar no papai, na mamãe, nos nossos irmãos biológicos, não é isso? Não é? Mas se o teu irmão biológico, a confiança dele não está no Senhor, espiritualmente você não confia nele. Espiritualmente você não confia nele. Né? Mas pela praticidade da vida, é claro que nós confiamos. Parente, né? A Bíblia chega a dizer que tem amigos, né? Que eles são mais chegados do que irmãos. Então nós precisamos entender e saber dividir isso aí. Mas o que nos assusta é que Paulo diz que a confiança não estava nele, não estava no ser humano, mas a confiança de Paulo, ela estava em Deus. E já finalizando aí essa mensagem, ele diz, não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele quer dar um exemplo, né? Paulo quer citar um exemplo na pessoa que ele está confiando. Então, essa pessoa que eu confio, ela ressuscita mortos. Ela ressuscita mortos. Eu não sei se você já experimentou ressuscitar um morto no seu próprio nome, né? Chega lá, você diz, em nome, no meu nome, levanta. O morto não vai levantar porque não há poder, não há autoridade no seu nome. O seu nome não tem autoridade, não tem poder nenhum. Por isso que até para expulsar um demônio, tem que ser no nome de Jesus. E para ressuscitar mortos, é no nome de Jesus. O que Paulo está dizendo? Nessa pessoa que eu confio, ele ressuscita mortos. E Paulo era exemplo disso. Ele era exemplo, ele sabia que Jesus realmente ressuscitava morto. Ele tinha experiência pessoal. E aí, ele diz, aí, encerrando o texto, Paulo diz, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Então, livrou, né, lá no passado, e livrará, presente, né, futuro, né, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ele cria num livramento no passado, ele cria num livramento também no futuro. E ele sabia que esse Deus, ele podia fazer isso. Ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pela mercê, essa palavra você sabe que ela não é comum na Bíblia, né? Dependendo da sua versão, ela nem aparece. Né? A palavra mercê. Só que ela tem uma polissenia gigantesca. Se você pegar esta palavra no dicionário grego, você vai descobrir que ela tem uma polissenia gigantesca. Ela significa muita coisa. E nesse texto aqui, ela não significa só a graça, ou que Paulo foi ajudado pelo Senhor, né? Mercê, né? Ou seja, graça, que seja recompensa por algum trabalho prestado, também não é isso que Paulo quer dizer aí, né? Mas ele quer dizer aí, com a palavra mercê, que era um favor, que era um benefício que ele estava recebendo. Então, irmãos e irmãs, mercê também significa a remissão de uma culpa. Mas o que Paulo quer dizer nesse texto é que foi ajudado pela graça de Deus. Ele foi recompensado por esse favor, que ele não merecia, mas o Senhor fez com ele. Que nós, Igreja do Senhor, nesta manhã, possamos meditar nesta palavra, e que possamos não só meditarmos nela, né, e colocarmos esta palavra em exercício em nossas vidas. Porque nós sabemos que é do Senhor, que é do alto, que vem a nossa ajuda. Ficamos com esta palavra nesta manhã e que Deus vos abençoe. Estaremos ainda ouvindo um louvor e depois estaremos voltando para o nosso término do nosso culto.
gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Chegamos ao final do nosso culto. Estaremos agora orando.
e depois a equipe de louvor estará cantando o nosso hino oficial de encerramento e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. E não esquecendo que logo mais nós temos o nosso culto, né? Horário habitual, que você logo mais possa também adorar o Senhor aí no recesso do seu lar. Você não vai ficar sem adorar o Senhor. E a igreja fica ligada nas redes sociais, quanto às notícias aí, né? Nosso pastor está sempre nos orientando, sempre trazendo uma palavra, sempre falando alguma coisa, né? Eu só estou falando com ele através do Zap, né? Mas ele sempre traz lá uma orientação. Ficamos atentos aí para podermos estar passando esses dias aí, mas debaixo da palavra pastoral, para que possamos ser bem-sucedidos nesse período. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos passados, ó Deus, aqui na sua presença, na tua casa, diante da tua igreja, Senhor, o teu povo. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te pedir a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida da tua igreja em toda a face da terra, porque toda a tua igreja, Senhor, também está sendo atingida, Pai, por esses momentos difíceis que estamos passando. Pai, aonde quer que esteja um filho teu, uma filha tua, que ela possa sentir a presença do teu Espírito Santo sobre as suas vidas, que possa trazer o consolo, Pai, a esperança, para que possamos ser, ó Deus, vitoriosos, Pai, nesses momentos difíceis. Pai, toma a liderança da tua igreja em toda a face da terra nas tuas mãos. Orienta, ó Deus, os teus ministros, Senhor, para que eles possam, ó Pai, conduzir a noiva do teu filho, Pai, em segurança. Que nesse momento, ó Deus, nós não venhamos perder a fé, nós não venhamos, ó Deus, ficar desesperançosos, mas que tenhamos esperança, a firmeza, a convicção, ó Deus, de perseverarmos, ó Pai, na fé, firmes em Cristo, ó Deus, porque tudo vai passar, Senhor, e a vitória será nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, te apresento nesta manhã, ó Deus, a família pastoral, Senhor, desta igreja. Pai, reverendo Cláudio, ó Senhor Santo, Raquel, Caio, toma essa família nas tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, esta família tem te honrado, Senhor. Esta família tem honrado a ti, ó Pai. E nós contamos com o teu favor sobre a família pastoral. Toma nas tuas mãos, abençoa, cobre como o teu sangue. Dá vitória, Senhor. Restabelece, ó Deus, a saúde, Senhor, porque tu estás no controle. Tudo está nas tuas mãos. Patente a tua vontade e será feito, ó Deus, segundo o teu querer. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, ó Deus, por todas as pessoas que estão, ó Deus, trabalhando, Senhor, aqui nesta manhã, Pai, para que esse culto seja levado aos lares dos teus filhos e filhas. É um trabalho voluntário, mas eles estão aqui. Abençoa as suas vidas, as suas famílias. Pai, abençoa, cobre com a tua graça, dá livramento, Senhor. Repreende, ó Deus, todo o mal. Fecha a boca dos leões nas suas vidas e lhes dês a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz,
receba a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que veio por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, que possamos dizermos todos, amém. A paz do Senhor para todos e um bom dia para todos. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. o amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer Muito mais Do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos.